Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês e hoje o assunto é gestão de documentos. Primeiramente, o assunto gestão de documentos faz parte da ciência da arquivologia. Professor, o que a arquivologia estuda? Estuda, basicamente, entre outras coisas, os documentos de arquivo. E as provas de concurso cobram exatamente isso, ou seja, os documentos de arquivo. Gestão de documentos, qual que é o conceito da palavra gestão? Gerir, administrar, gerenciar com eficiência, com resultado, com racionalidade, não é isso? Ou seja, nessa aula, nós iremos apontar a todos os nossos queridos alunos quais são os principais pontos de gestão exercidos nos documentos de arquivo, né? Só lembrando para vocês que os documentos de arquivo têm a teoria das 3 idades, né, que é o ciclo vital dos documentos. É um assunto importantíssimo, um assunto na qual você pode ter certeza que todas as nossas videoaulas vão circular sobre esse assunto, sobre a movimentação, sobre a teoria das 3 idades, dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários, dos arquivos permanentes. E nesta aula nós vamos trabalhar a parte conceitual de gestão de documentos e os principais pontos da gestão de documentos, né, que envolve 3 pontos aí fundamentais que o aluno tem que saber. Por exemplo, primeiro é a fase da produção. Segundo, a fase da utilização. E terceiro, a fase da destinação. Então, de novo, anotem aí no seu caderno. No final da aula, vocês devem entender quais são os principais pontos de gestão de documentos que são realizados. Primeiro, produção. Né? Na produção, você já sabe. A produção ocorre aonde? Ocorre lá. A produção ocorre lá nos arquivos correntes, não é isso? Na primeira fase. Depois, utilização. Utilização, você já utiliza a fase a gestão da utilização dos documentos produzidos, ocorre na fase corrente e ocorre na fase intermediária. E, finalmente, nós temos a destinação, e a destinação, vocês já estão craques. Nós temos 2 hipóteses de destinação. Ou os documentos serão eliminados, ou os documentos terão recolhidos para a guarda permanente lá no céu, chamado arquivo permanente. Então, vem comigo aqui, gestão de documentos, mais um assunto tranquilo, um assunto curto, um assunto que eu tenho certeza que depois da videoaula você vai estar torcendo para que esse assunto seja cobrado na prova, porque você vai ter o conhecimento necessário para acertar qualquer questão de prova, de qualquer banca, de qualquer concurso. Bacana? Então vem comigo aqui. Vamos lá, parte conceitual, gestão de documentos, né? Nós temos sempre que trabalhar com referências e as referências sobre esses documentos aqui que são utilizados pelos examinadores, né? Vamos lá. Dicionário de Terminologia Arquivística, editado pelo Conselho Internacional de Arquivos em 1984. Define gestão de documentos, ou seja, qual que é o conceito? Vamos lá, para a ciência da arquivologia. Um aspecto da administração geral, administração geral tem a ver já com a palavra gestão, né? Relacionado com a busca da economia, eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos. Vamos agora ler com bastante calma, porque nós iremos desenvolver vários conceitos desse artigo aqui. Vamos lá. Administração geral, ok, gestão. Relacionado com a busca da economia. O que é economia? Eficiência, fazer mais com menos e fazer as coisas certas, né? Eficácia, conceito da administração, atingir os objetivos pretendidos, né? Na produção, né? Produção, ok? Manutenção e uso. Essa manutenção e uso aqui está relacionado à segunda fase da gestão dos documentos. E, finalmente, destinação dos documentos. Olha aí, 3. Está aí. Ou seja, a gestão dos documentos, você tem que saber esse cara aqui, né? O primeiro é a produção. O segundo é a utilização. Tá? E terceiro, a destinação final dos documentos. Lembrando que a destinação final dos documentos, nós temos 2 hipóteses. A professora já falou 10 vezes, eu vou falar mais 10, você tem que aprender esse cara aqui. Qual que é? A eliminação. E nós temos aqui a guarda permanente. Ok, bacana, né? Certo, né? Então, esse aqui é um conceito básico.
e trabalhou alguns pontos importantes desse conceito. Prof, tem mais? Com certeza. E agora? E na lei, professor? Na lei tem. Né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar outro conceito que você deve saber. Este conceito aqui é um conceito institucional. No âmbito da legislação federal, consideram-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. E aí, professor, algumas coisas importantes. Primeiro, no âmbito da legislação federal, digo para vocês, estou perguntando, professor, qual que é essa legislação federal? Essa legislação federal é a Lei 8.159 de 91. Tá? Professor, qual o artigo? Isso aqui está previsto no artigo 3º dessa lei. E aí, prof? Cara, papo reto, aqui não tem enrolação, cara. Aqui é um estudo pragmático. É um estudo, são todas as orientações que eu passo para você, é com foco para que você acerte as questões de prova. Papo reto, quando eu ministro uma aula, quando eu preparo uma videoaula, eu sempre fico me colocando no lugar do examinador. Opa, este aqui é um assunto potencial de prova bacana de ser cobrado. Então eu faço sempre essa ênfase para que vocês fixem o conteúdo. Lembre-se, quem passa o concurso público é aquele que fixa conteúdo. Então, qual que é o papo reto, professor? O papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se no seu edital está lá arquivologia com todas as letras, ou noções de arquivologia, se você não der pelo menos 2 lidas nessa lei aqui, na Lei 8.159 de 91. Tá? Inclusive tem essa aula gravada. Isso aqui foi a primeira grande legislação aí, após a Constituição de 88, e definiu um novo marco jurídico que fala sobre arquivologia. Então tem que saber, uma lei curtinha. E claro, também, né, nós temos aí a Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Então, este conceito aqui está previsto na Lei 8.159 de 91, artigo 3º. Professor, cai muito, né? Agora, vamos para este conceito, vamos para o conteúdo do conceito previsto na legislação federal. Tá? Conjunto de procedimentos e operações referentes a produção, olha aqui, produção, né? Lembre-se que essa produção aqui, ela ocorre apenas na primeira fase, ok? Tramitação e uso, olha aí. Tramitação, uso, avaliação de arquivamento, né? Esses caras aqui. Tudo isso aqui é a segunda fase da gestão, que é a utilização. Ok? A produção, a utilização é na fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Qual que é o nome da eliminação e o recolhimento? É chamado de destinação. Prof, que mais? Este artigo ele deseja o quê? Que os documentos de arquivo sejam utilizados de forma racional. Né? Que esses documentos de arquivo sejam eficientes, produzir mais com menos. Que os documentos de arquivo estejam preservados na memória. E isso, claro, se forem guardados para a guarda permanente. Então, está aqui para vocês o conceito aqui, né? Fechou? Então, vamos lá, né? Então, vimos aqui, primeiro, um conceito doutrinário, vamos dizer assim, e segundo, um conceito que nós temos aqui, tá? Um conceito que nós temos aqui, que é um conceito legal. Tá? Sempre eu gosto de trazer doutrinas, grandes estudiosos do assunto e também a parte legal, né? Lembrando que normalmente os concursos de nível médio, eles costumam cobrar mais a parte legal, tá? Vem comigo aqui. Esse slide aqui, o objetivo dele é o seguinte, é evitar que você caia numa pegadinha de concurso. Professor, qual que é a pegadinha? Gente, essa gestão de documentos, eu já disse isso, mas agora é a hora de falar exatamente tudo sobre isso. A gestão de documentos ocorre
nas 3 fases do ciclo vital dos documentos, ou seja, na fase corrente, na fase intermediária e na fase permanente. Temos questões de concurso sobre esse assunto que falam exatamente o oposto, que você não vai utilizar a gestão dos documentos. Você tem que usar em todas as fases. Vamos lá. Conjunto de medidas e rotinas que garante o efetivo controle de todos os documentos de qualquer idade, desde sua produção até sua destinação final, eliminação ou guarda permanente, com vistas à racionalização, à eficiência administrativas, bem como à preservação do patrimônio documental de interesse histórico-cultural, né? Quando fala preservação do patrimônio, os documentos de arquivo aqui eles foram revestidos de valor secundário, que é o valor cultural e o patrimônio que já estão lá na guarda permanente. Bacana? Vamos fazer um exercício aí para vocês fixarem o conteúdo. Vem comigo. CDF, CESP 2017, cargo de técnico. Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Ok. Para evitar o tratamento de informações que pode ter sido descartada na fase corrente. E aí, professor? Cara, o que está colocando aqui? Deve-se organizar a documentação arquivística nas fases intermediária e permanente. Pô, parou. Então vamos lá. Vamos interpretar esse cara aqui. Vocês, na altura do campeonato, vocês já devem saber que essa palavra aqui, deve-se organizar. Quando fala deve-se organizar, nós estamos falando de qual assunto da arquivologia? Nós estamos falando do assunto gestão de documentos. Né? Então, você já identificou o assunto. Assim, cara, quando você for fazer concurso, não só da banca do CESP, mas qualquer banca, de IBFC, CESP, OSP, o FGV, qualquer uma das bancas, na resolução do exercício, tente identificar o assunto que está sendo cobrado. Então, esse cara aqui é o assunto gestão de documentos. Bacana. E aí, professor? E aí, nós sabemos que a gestão de documentos, ela ocorre nas 3 idades, né? Corrente, intermediária e permanente. Mas essa afirmação aqui, eu não posso desconsiderar ela como errada, porque ela é verdadeira, né? Fase intermediária e permanente, mas ela não está completa. Mas essa ausência desse conteúdo do corrente aqui não implica em erro da questão. Bacana, vamos entender. Vamos para a segunda parte. A banca do CESP sempre coloca 2 comandos de interpretação em cada questão. O primeiro comando é esse aqui. Segundo comando de interpretação, vamos estudar a questão tecnicamente, né? Para evitar o tratamento de informação, que pode ter sido descartada na fase corrente. Ué, professor, então nós temos aqui primeira fase, é a fase corrente, ok? Aí a transferência para a segunda fase, que é a fase intermediária. Depois há o recolhimento na terceira fase, que aqui é o permanente, né? Aqui é R e aqui é T. Olha, o que está acontecendo aqui? Descartada. Então, se você, olha só, o que está falando aqui? Que você deve enfatizar a gestão somente na segunda e na terceira, desconsiderando a terceira. Está errado, tem que ser nas 3, tá? Porque é ilógico isso, tá? Porque se você preocupar com a racionalização somente na segunda, você já perdeu a primeira, né? E na primeira fase ocorre exclusivamente na gestão de documentos a fase do quê? Da produção de documentos. Então, a segunda parte do comando da questão, ela está errada, é ilógica, né? Bacana, né? Vocês entenderam, pessoal, como é que eu faço a interpretação da questão? Eu trago o conteúdo e trago também como o examinador tentou elaborar a questão. Então, logo, essa alternativa ela está errada. A gestão pressupõe, a gestão de quê? De documentos. Portanto, uma intervenção no ciclo de vida dos documentos, desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos para a guarda definida. Então, isso aqui é o escopo
do conteúdo gestão de documentos, ok? Para fechar esse assunto inicial da gestão de documentos, vem comigo aqui um texto aqui que resume tudo que nós já falamos. Vem comigo aqui nesse sentido. Um programa geral de gestão compreende todas as atividades inerentes às idades corrente e intermediária de arquivamento, o que garante o efetivo controle da produção documental nos arquivos correntes, valor administrativo, vigência, das transferências dos arquivos centrais e intermediários, local onde os documentos geralmente guardam longos prazos de precaucionais, do processamento das eliminações e o recolhimento do arquivo permanente do valor histórico. Então, está aqui para vocês aqui o conceito, o objeto de estudos, né? Ok, vem comigo aqui. Mais uma questão para a gente exercitar. Secretaria do Distrito Federal, CESP 2017, cargo de técnico. Um dos objetivos da gestão de documentos é garantir, por meio da preservação do acervo, que a documentação produzida esteja acessível a longo prazo, né? Exatamente, né? É uma questão de organização. Então, a gestão de documentos, ela visa o quê? Ela visa 3 fases. A produção, ela busca a racionalidade, eficiência e controle da produção de documentos. 2, da utilização, né? E, finalmente, da destinação. O que acontece? O que é acervo? Acervo é o coletivo do arquivo documental, né? Da preservação do acervo, conjunto de documentos previstos aí de um órgão, né, que a documentação produzida esteja acessível ao longo do prazo. Um dos itens, né, fundamentais da gestão de documentos é exatamente isso, acessibilidade, é utilização. Ou seja, a questão está super correta, essa questão aqui do técnico 2017, né? Ou seja, está a gestão. Tá? Agora a gente vai passar a falar de um outro assunto importante da gestão de documentos, né? Gestão de documentos, que ela vai, o que acontece? Ela vai permear de uma forma diferente de interpretação, um outro foco, o ciclo de vida dos documentos. Nós sabemos, já estudamos isso numa aula específica, que são 3 idades, corrente, intermediário ou permanente, tá? Inclusive o intermediário e ou central, né, do arquivo central, tá? Professor, sendo bem objetivo, quais são os objetivos da gestão de documento? Vou mandar aqui para vocês, porque isso aqui pode ser, inclusive, objeto de uma prova discursiva, uma questão discursiva, né? Vamos lá, objetivo da gestão de documentos. Vem comigo aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique lá.